oração. Marcello Mastroianni, sempre atento, está nos dando já a nosso slide. É o de Josué. Ele está ficando cada vez mais esperto, hein, Marcello? Está melhor que eu, hein? Muito bom. É esse mesmo, Josué. Então você já pode abrir a sua Bíblia. Obrigado. Vocês já viram como é bom você seguir a paz e falar a verdade? Toda vez que eu falo uma coisa boa, o Alex vem e traz o café. Não? Falei direitinho, ganho café. Isso é muito importante e isso fica guardado sempre no coração dos irmãos. Exatamente, Mas esse lado eu concordo, porque eu acho que todo ser humano precisa ser adestrado mesmo. É o petisco, eu também acho. E não adianta eu não achar, porque a esposa acha, então... Mas ela deve ser a única mulher que acha que tem de adestrar o marido. Né? Eu já falei isso para ela. Imagina, só você pensa assim, mulher. Mas aí tá os homens aí para me dizer que é verdade. Só ela pensa assim, que as outras dizem, não, seja livre, faz o que você quiser. É verdade? Não, né? As irmãs nem têm coragem de falar, ó. Só dá aquele risinho e pronto, e para bom entendedor, pouca palavra basta. Hã? Eu sabia! Eu vi a Paty ensaiando a fala. Ela vai falar. Muito bem, Paty, é isso. Muito bem, então vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 10. Livro de Josué, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. Josué, capítulo 10, versículo 6 ao versículo 15, que diz o seguinte: E os moradores de Gibeão enviaram a dizer a Josué ao acampamento em Gilgal: Não encolhas tuas mãos de teus servos, sobe prontamente a nós para guardar-nos e ajudar-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. E subiu Josué de Gilgal, e ele e todo aquele povo de guerra com ele, e todos os homens valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, porque eu os entreguei em tua mão, e nenhum deles resistirá diante de ti. E Josué veio a eles de repente. E toda a noite subiu desde Gilgal. E o Senhor os perturbou diante de Israel e feriu-os com grande mortandade em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e Maceda. E quando iam fugindo dos israelitas, à descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. Muitos mais morreram das pedras do granizo que os filhos de Israel haviam matado à espada. Então Josué falou ao Senhor: o dia que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão.
e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua se parou, até tanto que a gente se havia vingado de seus inimigos. Não está este escrito no livro de Jazar? E o sol se parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E nunca foi tal dia antes nem depois daquele, havendo atendido o Senhor à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Amém. Então esse é um dos maiores milagres de toda a história, de como Deus parou o universo para Josué vencer uma batalha. Porque você hoje sabe o suficiente para entender que parar o sol é parar o universo, porque está tudo sincronizado, tá certo? Está tudo sincronizado, então teve de parar o universo, sustentar o universo, porque o Josué precisava de luz até o fim. E é claro que você lê esse trecho e fala, ah, pronto. Tudo que faltava era isso, os crentes dizendo essas coisas. Pois é verdade. Os crentes dizem isso porque está escrito mesmo, né? Inclusive eu li certa feita que quando os caras estavam fazendo os projetos de lançamento do homem, das naves à Lua e tal, que acabou levando os homens a andar sobre a Lua, eles usaram um computador para calcular o tempo. Como é que está o tempo? Não é? Nós vamos sincronizar tudo isso aqui, é muito sincronizado, não pode perder um segundo. Então vamos ver qual é o tempo. E aí o computador deles fez uma varredura e nessa varredura ficou claro que estava faltando, num determinado espaço da história, quase um dia inteiro. Quase o dia inteiro, então isso inviabilizaria qualquer viagem estelar, porque quase um dia inteiro, depois de milênios, significa o quê? Significa que está tudo fora de controle. E aí eles ficaram em pânico, e lá se reunindo em pânico, e tinha um cientista lá, como todos os demais, fazendo os cálculos, e ele sem saber que época era essa, e esse camarada que tinha ido para a escola dominical disse, olha, quando eu estava na igreja, na escola dominical, me ensinaram que isso aconteceu uma vez. E quando foi? No tempo de Josué, na luta contra os amorreus que cercaram o Gibeão. Aí eles fizeram o rasteio e descobriram, é isso mesmo, foi nessa época, parou quase o dia inteiro. É isso mesmo, exatamente nesse período que parou quase o dia inteiro, só que isso tem um problema, qual é? É quase um dia inteiro. Então, estamos no mesmo problema. Agora a gente sabe que já tem esse registro em algum lugar do mundo, mas a gente está perdido. A sua Bíblia fala mais alguma coisa sobre tempo? Ele disse, fala. O rei Ezequias, quando pediu para ter mais tempo de vida, o profeta Isaías disse que ele teria, aí ele pediu um sinal, e aí o sinal que ele pediu é que houvesse um retrocesso na luz. E esse retrocesso completou as 24 horas. E por causa disso eles puderam seguir com os lançamentos estelares. E claro, fica sempre aquela coisa que é típica do ser humano. É Deus mesmo? É verdade mesmo? Não é? E depois tem essa história do Big Bang, essa coisa de que a velocidade do universo vai diminuir,
Então, tudo isso aí deu-se nesse negócio, até que recentemente, graças ao James Webb e outros grandes telescópios, os cientistas descobriram que não dá para sustentar a teoria do Big Bang. Por que não dá para sustentar a teoria do Big Bang? Porque a expansão do universo não diminuiu. Nem diminuiu a expansão, nem diminuiu a velocidade da expansão. A velocidade se mantém constante e o universo continua expandindo. Bom, qual é o problema disso? É que, quando você fala do Big Bang, está falando de força. A explosão tem uma força. Essa força vai diminuir. À medida que a força da explosão vai diminuindo, a expansão, a velocidade vai diminuindo. Mas, se a velocidade não diminui, então a origem não é uma explosão. A origem é um poder. E um poder que se mantém constante. E agora? Agora é aquela história do físico quântico que disse que cada avanço da física quântica, eles sentem que estão subindo para o topo da montanha. Mas que cada vez que eles avançam em direção ao topo da montanha, eles vão sendo tomados pela sensação de que vão chegar ao topo da montanha e vão encontrar os teólogos confortavelmente sentados e dizendo para eles: a gente avisou. Vocês quiseram vir pelo caminho mais difícil porque é o que vocês quiseram. Mas a gente avisou. Há um poder por detrás do universo. Não é uma força, é um poder. Que são coisas diferentes. Tá certo? São coisas totalmente diferentes. Eu me lembro, eu já contei aqui do menino que chegou para mim e disse: se Deus é todo poderoso, ele é capaz de criar uma pedra que ele não possa carregar? E aí eu disse: bom, amigo, você está confundindo poder com força. Carregar é força, é trabalho, é coisa para criatura. Criar é poder, é coisa para criador. Um criador não precisa criar, não precisa carregar, porque cria. E quando o criador não quer uma coisa aqui, quer ali, a coisa simplesmente vai daqui para ali. Porque ele é criador. Quem carrega é criatura, porque precisa de força. O criador não trabalha com força, porque força é capacidade de trabalho. O criador trabalha com poder, porque poder é capacidade de criar. São coisas diferentes. Não confunda alhos com bugalhos. Tá certo? Força é para criatura, porque é capacidade de trabalho. Poder é para criador, porque é capacidade de criar. A força carrega o que existe. O poder cria o que vai existir. É diferente, é muito diferente. Mas aí os meninos gostam de achar que são espertos, então eles sempre vêm com essas tiradinhas. Coisa de menino esperto, né? Eles sempre vêm com essas tiradinhas e dizem: ah, muito bem, você é inteligente, hein? Você é esperto. Então tá bom. Então, cuidado com isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Senhor sustentando o universo como ele sempre fez. Certo? O Francis Mitsui, né? Um físico quântico nipo-estadunidense,
ele fez uma experiência com táquions. Táquions é uma partícula subatômica que é mais rápida que a luz. Então ele fez um bombardeio, simulou um bombardeio de táquions. Então os táquions saem do universo. Por que os táquions saem do universo? Porque o limite do universo é a luz. Então se o universo está expandindo, é porque a luz está expandindo. O limite do universo é a luz. Se você é mais rápido que a luz, você passa por ela e vai dar para o que está para além da luz. E aí os táquions, essa partícula subatômica, eles têm uma qualidade. Eles vão e voltam. E quando eles voltam, eles trazem as características do que encontraram fora. E aí ele simulou um ataque de um bombardeio de táquions. Os táquions saíram do universo e voltaram. Quando os táquions voltam, a mensagem que eles trazem é que além da luz só tem o caos. Tá certo? Além da luz só tem o caos. A partir daí, o Francis Mitsui começou a dizer: tem um poder que permite a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é natural. Porque fora do universo o que existe é o caos. Então, se nós estamos vivendo uma relação de causa e efeito, significa que há um poder que se impôs ao caos. Que é o que a Bíblia diz desde tempos perdidos na memória. Desde tempos perdidos na memória. O problema todo é que nem todo mundo sabe ler o que está na Bíblia. Infelizmente, eu me lembro uma vez um sujeito que estava lendo Gênesis, os 3 primeiros capítulos, principalmente o capítulo 1 e 2, sobre a criação, e ele estava fazendo asseverações. Eu disse: querido, não é isso que está escrito aí. Ele falou: não, é sim. Eu falei: não, não é não. Não é não. Abre aí, eu vou te mostrar. Aí fui mostrando para ele. Ele disse: é mesmo. Falei: viu? Viu? Não era isso que estava escrito. Você está tirando conclusões erradas porque você não sabe ler. Tudo bem, eu estou te dando desculpa de que você foi atrás das tradições. Tá bom, 1-0 para você. A vida é assim mesmo, a gente é enganado. Mas não é isso que está no texto. O texto diz outra coisa. Você não pode dizer o que você está dizendo e dizer que está falando a partir do texto. Você pode dizer à vontade que você quiser, você só não pode dizer que é a partir do texto. Então, o texto sagrado fala de tudo que Deus faz quando Ele está lutando por nós, porque esse é o segredo. Todo mundo pensa que é uma questão de oração. E todo mundo acha que oração é uma coisa que eu decido fazer diante das minhas necessidades, das minhas angústias e diante das minhas lutas. Quero deixar claro para os amados irmãos que oração é o resultado da atração de Deus sobre as suas criaturas. Quando alguém sente que precisa orar, é porque ele está cedendo à atração de Deus. Nunca se esqueça disso. Deus atrai as criaturas. Por quê? Porque na ruptura com Deus, nós nos tornamos seres que naturalmente não buscam a Deus. Não há quem busque a Deus. Romanos 3. Lembra disso? Não há quem busque a Deus. Então, se não há quem busque a Deus e você está buscando a Deus, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que Deus rompeu a resistência da rebelião e atraiu você. Entendeu? A oração é o resultado de uma atração divina. É Deus dizendo: vem aqui falar comigo. Amém.
Vem aqui falar comigo. Você vai ficar quebrando a cabeça até quando? Foi o que ele disse para o apóstolo Paulo. O que ele disse para o apóstolo Paulo? Dura coisa recalcitrares contra o aguilhão. Não foi isso? Em bom português, o que Deus disse para o apóstolo Paulo foi: escuta, o meu, você não vai parar de dar murro em ponta de faca, Zé? Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? Você é bobo ou está fazendo curso para ser bobo? Você não sabe o que significa dar murro em ponta de faca, Zezinho? Você não sabe? Você não vem falar comigo? Você vai continuar dando murro em ponta de faca? Sabe o que isso vai fazer com a sua mão? Quer que eu te conte ou você já percebeu? Foi isso que ele disse para o Paulo. Os nossos tradutores, eruditos, né? Então usaram uma linguagem extremamente polida, vernáculo puro, para dizer dura coisa dar murro em ponta de facas, é dura coisa recalcitrares contra o aguilhão. Isso é fantástico, não é bonito? Então, mas é dar murro em ponta de faca. Você já deu murro em ponta de faca? Não, né? Claro que não. Pelo menos não objetivamente. Subjetivamente, espiritualmente, não sei não. Mudo de assunto. Vamos deixar isso para a próxima. Ok, passa, vira a página. Vamos para a próxima. Entendeu? Então, olha a frase em que o Senhor está falando, está usando o Josué. O Josué está orando, o Josué ora e Deus ouve a sua oração. Pronto, o sol parou. Por quê? Porque o Senhor estava lutando por Israel. É simples assim. Então, a questão não é a oração como uma força humana. Não. A questão é a oração como uma atração divina. Então, às vezes, uma pessoa diz assim, às vezes eu acho que eu devo parar de orar, mas eu continuo insistindo na oração, porque, sei lá, uma hora Deus ouve. Aí você fala, você só está insistindo na oração porque Deus continua atraindo você. Continua dizendo para você, não para. Não para, continua orando. Continua falando comigo. Continua falando comigo. É claro que você pode dizer, mas espera aí, Senhor, por que eu vou continuar falando com o Senhor? Por que o Senhor já não fez? E o Senhor diz, eu estou trabalhando em duas pontas, amigo. No que você está pedindo e em você que está pedindo. Eu estou trabalhando em duas pontas, amigo. Estou trabalhando no que você está pedindo e estou trabalhando em você que está pedindo. Porque você só está aqui porque eu atraí você. Eu disse para você, vem para cá. Vem para cá, que eu vou ouvir o que você vai dizer. Enquanto eu trabalho nisso que incomoda você, eu trabalho em você para você não incomodar a mim. Tá certo? Para ver se você cresce. Você precisa crescer. Uma hora você tem de crescer, não é possível. Uma hora você vai ter de mudar. Então eu estou trabalhando em você, amigo. Eu estou atraindo você, não é você que é o bom em orar. Eu é que estou atraindo você. Não para de orar.
Não para de orar. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando nas duas pontas. Então eu estou orando porque o Senhor me atraiu. Claro que eu sei as causas pelas quais eu estou orando. Mas eu penso que eu estou orando porque eu sei as causas pelas quais eu estou orando e porque, na verdade, eu tenho certeza que o Senhor há de ouvir a minha oração. Não, eu estou orando porque o Senhor me chamou e disse, vem para cá que nós vamos conversar. Enquanto a gente conversa, eu vou cuidando disso que incomoda você e vou cuidando de você para você não incomodar a mim. Mas primeiro tem alguém trabalho. Exato. É ele que está atraindo a gente. Vem cá, pai, você é teimoso, mas tu é teimoso feito uma mula, homem. Vem cá, rapaz. Vem cá, você acha que você pode? A grande questão é que muitas vezes a gente diz, se Deus pode, porque Ele não fez. Mas a questão não é essa. A questão é, se você pode, por que você não fez? Então você não pode. Então se você não pode, vai falar com quem pode. Agora, falar com quem pode é falar com quem vai fazer a coisa do jeito certo. Não, porque muitas vezes, com vocês não acontece isso. Mas, de vez em quando, eu chego para Deus e digo, eu já sei o que deve ser feito, Senhor. Se o Senhor me permite, eu vou lhe dar um conselho. Se o Senhor fizesse assim, eu ia fazer assado. E aí, quando eu fizesse assado, Senhor, essa outra coisa ia ser desse outro jeito. O senhor percebeu? Pegou? Pegou? Entendeu o que eu falei? Então, assim, o senhor faz o que eu estou dizendo para o senhor fazer, que tão logo o senhor faça, eu vou lá e faço o rebate aqui. Quando eu terminar de fazer, o senhor vai ver, vai dar certo. Eu sei que o senhor nunca parou para pensar nisso, mas para isso que eu estou aqui, Deus. Estou aqui para ajudar o senhor a perceber essas coisas. Sim, o senhor tem muita coisa para cuidar no mundo, no universo, é muita coisa, senhor. É uma manjarada toda para cuidar. Não deixa que isso eu mesmo cuido. O senhor só me dá isso aqui, que isso aqui eu não consigo. Que se eu conseguisse, não perturbava o senhor. E eu penso que sou eu que estou orando. E é o senhor que está dizendo, filho, vem cá conversar. Então, obrigado. Então, o Senhor, Ele vai atraindo a gente para a oração. O caso do Pedro. Qualquer outro pai teria pego o filho e saído correndo para o hospital. Mas o Espírito Santo disse para o Denis, não adianta. Você vem falar comigo agora. Você vem falar comigo porque os seres humanos não podem fazer mais nada. Agora você escolhe, você vem falar comigo ou você vai pelo seu caminho? E o Denis falou com ele. E ele devolveu o Pedro. Oração é uma atração de Deus. Então o Josué está lutando em Gilgal. E está porque os gibeonitas fizeram um acordo com o Josué que Josué nem devia ter feito, mas fez. E aí o Josué é aquele cara que, uma vez que fez, está feito. Não é? Porque os gibeonitas o enganaram, dizendo que eram de longe e que não iam
não queriam ter problema com Israel, porque sabiam que Deus estava do lado de Israel e Israel estava derrotando todo mundo, e eles queriam ter paz. E o Josué acreditou neles, celebrou o acordo, tá bom, nós não vamos brigar. Os outros amorreus disseram para os de Gibeon, nós vamos acabar com vocês. Então vocês foram lá, fizeram um acordo com eles, nós vamos acabar com vocês. Aí eles gritaram para o Josué, os amorreus nos cercaram e vão acabar com a gente. O Josué chamou todo o exército dele e disse, vamos subir e enfrentar os amorreus que querem acabar com os gibeonitas. E aí o Senhor disse para o Josué, pode ir. Pode ir, porque eu vou entregar todos eles nas suas mãos. Por quê? Porque os amorreus, os cananeus, estavam sob juízo. Tinham perdido o direito de continuar na história. Então o Senhor disse, eu vou entregar todos eles para você, pode ir. Mas aí ele foi perseguindo, e o sol começa a declinar. E o Josué se deu conta, se eu não vencer agora, esses caras se rearmam. Se eles se rearmarem, isso aqui não vai acabar nunca. E aí o Senhor disse o Josué disse para o Senhor, preciso de sol. Preciso de luz. Preciso que o sol fique onde está e que a lua fique onde está. Olha, isso é uma oraçãozinha qualquer. Ou seja, eu preciso que o Senhor pare o universo, senão eu não consigo terminar esse negócio. Ora, você sabe o que é parar o universo? Você sabe que esse negócio aqui que você tenta ver e não consegue, está milimetricamente orquestrado, milimetricamente. Se houver um desvio de 1 segundo, acabou. Acabou. Tudo desmorona. Está milimetricamente orquestrado. Tá certo? Então, só que tem um porém. Isso não está sustentado pelas leis naturais. O que eu e você chamamos de leis naturais é que está sustentado pelo poder sobrenatural. Esse é que é o problema. O seu problema e o meu problema é que eu acredito que o sobrenatural é a exceção. Mas para azar seu e para azar meu, Deus acredita que o natural é a exceção. Não, filho, o natural é que é a exceção. A regra é o sobrenatural. O que você chama de sobrenatural. Eu sou a regra. Porque eu sou o Senhor. Eu sou a regra. Não é o que você chama de natural que é a regra. E o Josué sabia disso. E o Josué disse, Senhor, o Senhor que sustenta o universo, sustenta esse negócio parado mais algumas horas. E ele sustentou. Porque o que para mim e para você é impensável, para Deus é só um movimento. Pode ir, termina isso aí. Quando você terminar isso aí, eu faço esse negócio andar de novo, para vocês poderem gastar dinheiro com telescópio, com viagem estelar. Vocês gostam disso e eu acho legal vocês gostarem. Afinal de contas, é legal saber que vocês querem saber o que eu criei. Quando é que nós vamos aprender isso? Não que Deus tem poder, isso a gente já imagina, por deferência. Ele é o Todo-Poderoso, logo, que esse é o pressuposto básico das Escrituras Sagradas. Não é? Então, ele é Todo-Poderoso. Todos nós já tivemos essa coisa de experimentar o Todo-Poderoso.
Eu me lembro que uma vez estava no interior da África e os tambores começaram a soar durante a noite e as crianças começaram a definhar. E eu perguntei para os missionários, o que está acontecendo com seus filhos? Eles disseram, eles estão definhando. Toda vez que soam os tambores, eles definham. E eu disse, e os tambores vão soar até que horas? A noite toda. Os tambores soam a noite toda. Então como é que seus filhos vão sobreviver? Eles falaram, acho que eles não vão sobreviver porque nós estamos vendo eles definharem. Eu disse, não. Vamos resolver isso agora. Isso é briga de anjos, nós vamos pedir para Deus mandar os anjos e parar isso aí. Aí eles olharam para mim e disseram, você ora, né? Aí eu falei, oro? Aí eu orei, falei, Senhor, manda miríades de anjos e pare isso aí, porque essas crianças vão morrer. Quando eu terminei de dizer, em nome do Senhor Jesus, amém, os tambores pararam. Aí eu disse, vocês estão ouvindo os tambores? Não vão ouvir mais. Acabou. E não vai tocar até vocês tirarem os seus filhos daqui. Eles levaram 3 meses para tirar os filhos de lá e durante 3 meses os tambores não tocaram mais. E no dia seguinte, a maioral de tudo quanto era caras que tocavam os tambores foi onde eu estava. E o missionário disse, ela nunca vem aqui, o que será que ela veio fazer? Eu falei, ela veio só saber quem é que fez os tambores pararem. Ela pensa que sou eu. Mas não sou eu. Aí eu cheguei até ela e falei, a senhora está bem? Como vai a senhora? A senhora já ouviu a mensagem dos missionários aqui? A senhora devia ouvir. E é lógico que ela parou para me ouvir, é óbvio, né? A senhora está me ouvindo, não está? Estou, sim, senhor. Então agora nós já estamos conversando. Ou você acredita em Deus, e você acredita que quando você está orando é porque Ele atraiu você para orar, ou você vai se perder numa falsa sensação de capacidade. Que eu não tenho e você não tem. Mas ele tem. Pastor, o senhor poderia descrever melhor esse definhar das crianças? O que acontecia? Não sei, eu definhar. Estavam iam se dobrando assim. E eu ia dizendo, o que é isso aí? São as crianças, elas vão se torcendo e eu falei, não. Vamos parar isso agora. Agora, fui eu? Não, foi o senhor. O senhor que disse, aí, Ari, agora você sabe por que eu trouxe você aqui. Agora você fala o que eles ainda não sabem falar. E você ora como eles ainda não sabem orar. Então, por isso, eu acho graça quando as pessoas não creem. Eu me lembro, falei do meu amigo Antônio, eu me lembro que uma vez eu estava visitando ele no hospital, e ele estava a um passo da eternidade, e aí o médico entrou, o chefão do Einstein entrou e disse para mim, essas orações de vocês aí estão funcionando. Não funciona. É mesmo? Por quê? Aí ele falou, porque o Antônio teve uma crise que ele devia ter morrido. Aí eu falei, que bom. Ele falou, não, você não entendeu. Algum anjo, ele usou essa palavra, não fui eu. Algum anjo botou a mão e impediu que isso explodisse. Não tem como isso não ter explodido.
alguém chegou e pôs a mão aqui e disse, você não vai morrer e isso não vai explodir. Eu falei, que bom que o senhor sabe, né? É disso aqui que o Josué está falando. Senhor, Glória a Deus. esse negócio todo aqui está nas tuas mãos. Eu preciso que isso pare, porque eu tenho de terminar o que eu comecei. E aí o texto sagrado diz, porque Deus estava lutando, simplesmente Deus estava lutando por Israel, Deus parou tudo. E diz, pode terminar. Pode terminar isso aí. E ele terminou. E o senhor ainda ajudou com um granizo. Aí também é covardia, né? O cara já estava ganhando tudo, o senhor ainda mandou granizo. Aí também já é covardia. Deus disse, não está dando conta, hein, meu filho? Espera aí que eu vou dar uma ajudazinha aí. E esse texto é impressionante. E o sol se deteve, e o sol se parou, e aí essa frase maravilhosa. E nunca foi tal dia antes, nem depois daquele, havendo atendido o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então, qual é o segredo? É saber pelo que o Senhor está lutando para eu ficar do lado dele. Esse é que é o segredo. Muitas vezes você está querendo uma coisa e o Senhor está dizendo, eu não estou lutando por isso aí não. Eu não estou lutando por isso aí não. Por isso que bem-aventurado é aquele que busca o bem. Que busca saber o que é que o Senhor está interessado em fazer, o que é que Jesus está interessado em fazer e qual é a luta que Deus está disposto a lutar. Porque essa é a grande frase desse texto. Nunca foi tal dia antes nem depois daquele, havendo atendido o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Bom, a boa notícia que eu tenho para você é que Deus luta por você. Amém. Amém? Você não acredita, né? Amém. Porque senão você não vivia reclamando da vida, nem chateado, nem irritado e nem irritando. Tá certo? Então você não acredita. Eu sei que você não acredita. Mas eu sou pago para dizer essas coisas. Eu sei que você não acredita, não tem problema. Não precisa me alegrar, nada disso vai me alegrar. Eu já estou alegre por outras coisas, pode ficar tranquilo. Eu sei que você não acredita. Se você acreditasse, não reclamava mais, nem ficava irritado, nem saía irritando todo mundo. Mas como você fica irritado e irrita todo mundo, você não acredita que Deus está lutando por você. É o óbvio ululante. Tá certo? É a mais pura verdade. Alguém tem que dizer a verdade aqui, meu Deus do céu. Tá certo? Essa é a mais pura verdade. Porque quando você sabe que Deus está lutando com você, você mete a cara na batalha e vai em frente, ao invés de ficar reclamando que está tudo errado à sua volta. Tá certo? Porque Deus já está lutando por mim. Eu vou meter as caras e vou em frente. Então. E esse é o problema. Fala, meu caro. Mas há esse desafio inicial de entender, de crer, de viver na fé de que Deus está
batalhando por nós, ok. Mas no dia a dia, pelo menos o meu desafio, é entender como, em que área, para que eu possa orar como o Josué orou. Eu estava vendo que o Josué orou assim, consigo. É isso que vai acontecer, para o sol, para a luz, e ponto, acabou, né? Para a gente chegar nessa certeza de que a gente pode fazer esse tipo de pedido, tem que entender o que pedir, né? Que é o que você acabou de falar, né? Então, acho que tem esses dois desafios, né? Eu não falei que tem de entender o que pedir. Isso você falou. Não foi o que você comentou lá. Não. Para Deus nos ensinar a orar. Não. Eu falei, tem de saber o que luta que Deus está lutando. Ah, tá. Ok. Qual a diferença? É grande. É grande, porque uma coisa é eu dizer o que eu quero de Deus e outra coisa é eu perguntar para Deus o que Ele quer de mim. Então, mas esse é o desafio mesmo. Agora sim, agora nós estamos falando de desafio. Entender o que Deus quer fazer em nós, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato aí, porque se a gente consegue, por exemplo, entender, discernir isso, a gente ora na vontade de Deus. Bom, esse ponto você já tem uma dica boa na Bíblia. Deus quer fazer de mim e de você gente parecida com Jesus. Então isso eu já sei. Você também já sabe. Então já sei pelo que orar. Você mesmo falou isso na hora da fala, da sua fala, você falou. Vamos orar porque Deus quer que eu seja assim, assim, tudo que eu quiser, tudo que eu pedir, que tem a ver com o que Deus quer, Ele vai fazer. Você falou, o Espírito Santo usou você e disse isso antes de eu falar. Lembrou agora, não? Então, sabia que sua memória ainda andava. A memória só funciona ainda. Muito bem, fico feliz. Continua tomando fosfosol, tá dando certo. Então, exato. É porque o pessoal fala e pensa que eu não presto atenção. Mas eu presto. Graças a Deus. Até para saber se é Deus mesmo. Porque se não é, eu falo, opa, Então, o Senhor já estava falando isso com a gente. Se você pedir o que eu estou fazendo em você, eu acelero o processo. Mas se você pedir o contrário do que eu estou fazendo em você, eu deixo você dar murro em ponta de faca. Você precisa entender que isso não vai lhe fazer bem. Pastor, então a gente tem que gastar um tempo para perguntar qual é a batalha de Deus. Porque meu lema é, dessa minha batalha, eu não posso ver uma batalha que eu já entro. Isso aí é um estilo, né? Isso é um estilo, né? Não tem tempo para ficar passando. Então isso é um estilo, né? Tudo bem, vai ser por tentativa e erro, né? Eu estou aqui para me converter, não estou já mudado, mas eu estou querendo evoluir. Aí é por tentativa e erro, é assim mesmo. Desse jeito eu acho que a maioria é assim, só você deve ser um... você deve ser um dos poucos que admite, mas os outros todos assim, do mesmo jeito. É o mesmo jeito, é tentativa e erro, porque o cara não para ouvir. Mas se tem esse desejo sincero, essa fala sincera brotando de nós, está tudo certo. Se tem essa fala sincera brotando de nós, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, o que o Senhor quer, Senhor, me leva pelos teus caminhos, pronto, está tudo certo. Está tudo andando nos seus devidos lugares. Agora, não pense que o Senhor estar lutando por Israel significa que o Israel não está lutando. Amém. Porque o Josué fez essa oração com a espada na mão. Porque todo mundo ora pensando, não, mas então Deus devia facilitar as coisas. Não.
Deus não facilita. Não facilita. Deus, o Josué fez essa oração com a espada na mão. Tá certo? Tem que ter ação. Tem de ter engajamento. Estou engajado em fazer aquilo que eu entendo que Deus quer que eu faça. Que é você anda de acordo com o que já alcançou. Se não, das vezes dá a impressão de que a vida cristã é uma vida passiva sendo empurrada. Não, não é sendo empurrada, é sendo atraída. Qual a diferença entre ser empurrado e ser atraído? Glória a Deus. Ninguém sabe a diferença. O ser empurrado é de fora para dentro. E o ser atraído é de dentro para fora. Tá certo? É como se o ímã está atraindo o metal, e aí você fala para o ímã, o metal está vindo em sua direção. E o ímã diz, não, eu que estou atraindo ele. Aí você vai falar com o metal e diz assim, o ímã está atraindo você. Aí o metal diz, não, eu que estou querendo ir. Eu é que estou querendo ir. Aí você volta para o ímã e diz, você falou que estava atraindo ele, e ele disse que não, que ele está vindo porque quer. Aí o ímã diz para você, é porque eu atraio de dentro para fora. Essa é a diferença de ser empurrado e de ser atraído. O atraído é de dentro para fora. De repente, sobe o desejo, eu tenho de ir. É isso que eu tenho de fazer. É para lá que eu vou. Esse aqui é o caminho que eu tenho de andar. Não, eu não vou por aqui, eu vou por aqui. Por quê? Porque eu entendo que é aqui que Deus está me mandando. É de dentro para fora. Então, essa oração do Josué, ele fez com a espada na mão. Tá certo? Eu me lembro de um amigo que gostava muito de falar sobre a vida no deserto. Que na vida do deserto é maravilhoso, porque não falta maná, não falta codornizes, não falta água, e não falta roupa, nem falta sapato. Então essa é a vida que Deus tem para nós. Uma vida em que não falta sapato, não falta roupa, não falta comida, maná, não falta codornizes, não falta sombra no sol e luz na noite. Aí ele falou e eu falei, se Deus estiver querendo matar você, é esse mesmo. Ele falou, você que é isso? Você está brincando comigo? Eu falei, não. Porque Deus andou com aqueles caras 40 anos no deserto para eles morrerem. Vão morrer livres, mas vão morrer. Porque a promessa de Deus não é vocês vão ter tudo no deserto. A promessa de Deus é vocês vão entrar na terra prometida. Agora, para entrar na terra prometida, meu filho, tem de desembainhar a espada. Entendeu? É assim, vocês vão dar 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. No 7º dia, na 7ª volta, as muralhas vão cair. Ok? Quando as muralhas caírem, vocês desembainhem a espada e vão para cima. E eu vou com vocês. Glória a Deus. Aí eu falei, isso é o que Deus queria. Deus queria que eles fossem para cima. E não que eles morressem no deserto. Mas eles não tiveram fé. Bom, quem não tem fé fica no deserto. Mas fica bem. Fica bem, porque o Senhor não é cruel, o Senhor é gente boa. Então o Senhor diz, não, vocês vão morrer livres, vão morrer felizes, mas vão morrer. Porque com gente como vocês não dá para entrar na Terra Prometida. Está parecendo o time do Santos. Isso aí. É o Santos com o Neymar e tudo. Esse que é o grande mal, é esse. Deixa para lá. Mas é isso, amados. Amém? Então, se você está com vontade de orar, ora mesmo. Glória a Deus. Amém. Ora mesmo. E mesmo que você não saiba como orar, ore.
Porque enquanto você ora, você está respondendo à atração de Deus. E Deus está trabalhando no que você está falando e em você que está falando. Amém? Amém. E assim, não pensa que oração é salvo-conduto. Oração é poder para batalhar. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade e a comunhão materna do Espírito Santo seja com cada um de vocês, assim como a cura que há nas pisaduras de Jesus, e que isso seja com vocês, com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.